Maravilha! Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Eu sou o professor Anselmo e estou aqui para ajudar você em probabilidade, estatística, computação e ciência de dados. Se tudo isso interessa para você, já deixa aí a sua curtida, inscreva-se no canal de Estatística para Concurso e ativa o sininho das notificações para você não perder qualquer conteúdo aqui nesse canal. E se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos, você pode aí ser membro do canal, ter acesso a aulas completas, aulas mais longas, resoluções de exercícios mais detalhados para você trilhar o caminho da sua aprovação. Então, olha só, nessa aula eu quero trazer para você algumas questões da Polícia Federal de 2021, olha só, para discutir com você um conceito bastante interessante aqui nessas questões que trata-se de quê? De estimação por máxima verossimilhança e também estatística suficiente. De brinde, nós vamos levar aqui uma questão de estimação por mínimos quadrados. Então, olha só, o que acontece aqui na prova de agente da Polícia Federal de 2021? Nós temos aqui um modelo de probabilidade, veja só como eu vou falar com você. Nós temos aqui o modelo de distribuição de probabilidade. Basicamente, o que nós temos ali é uma função de distribuição acumulada em que nós temos uma variável aleatória x que tem um parâmetro beta. E esse parâmetro beta vai ser estimado o quê? Por meio dessa amostra que aí aparece, x1, x2 até x5, uma amostra de tamanho 5 só para ilustrar a filosofia da estatística. Você não precisa ser um estatístico aqui, um PhD em estatística para entender tudo que nós vamos mostrar aqui para você. Então, olha só, basicamente, em probabilidade, um modelo de probabilidade é demonstrado, ou melhor, é denotado por uma função densidade de probabilidade. Nesse caso aqui, nós não sabemos quem é a nossa função de densidade de probabilidade. Poderíamos até saber, porque o que ele forneceu ali, olha só, foi o que nós chamamos de função de distribuição acumulada para esse modelo que aí aparece. Não precisaremos calcular nada aqui com essas expressões, você não precisa se assustar com esse parâmetro beta, com essa expressão feia que aparece ali. Você precisa apenas saber a filosofia da estatística. Então, olha só, o que acontece? Em um modelo de probabilidade, nós temos ali a nossa variável aleatória x, que assume valores no conjunto dos números reais. Ela assume valores em um intervalo do conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a beta. E aqui nós temos a nossa informação primordial para a resolução do nosso exercício. Em outras palavras, se eu retirar uma amostra e nós obtermos aqui, nós necessariamente vamos obter o quê? Valores maiores ou iguais a beta. Vamos ter que ter um valor, digamos aqui, outro valor aqui, e assim sucessivamente, só vamos ter valores maiores do que esse beta desconhecido. Então, note o quê? Que x é maior ou igual a esse beta significa dizer o quê? Que beta é menor ou igual a qualquer x desse conjunto de dados. E essa é exatamente a informação que você precisa saber
para determinar quem é o estimador de máxima verossimilhança. Não vou nem entrar aqui no conceito de estimador de máxima verossimilhança, mas eu quero que você entenda o seguinte: suponha que você tem aqui, né? Ou suponha não, na realidade, né? Você tem aqui esse conjunto de dados e você decide, por exemplo, pegar a média para estimar esse conjunto de dados. Note ou lembre-se de que a média é uma medida de tendência central, ou seja, a média vai se situar exatamente numa posição mediana nesse conjunto de dados. Por exemplo, a mediana, nós sabemos que nesse caso aí, que são 5 observações, ordenando o conjunto de dados, a mediana vai ser a observação central. Ela pode ou não coincidir com a média. O que eu quero que você saiba é o seguinte: se você resolvesse pegar a média, que é uma função dessa amostra, olha só, o que nós temos? X barra é 1 sobre 5, que multiplica o somatório de todas essas observações, e de 1 até 5. Você estaria o quê? Tomando um valor central dentro desse conjunto de dados. Note o que, ordenando esse conjunto de dados, isso aqui você consegue fazer muito rapidamente, olha só, 3,1, ali nós temos o 3,5 aparecendo 2 vezes, 3,5, temos ali o 3,8 e o 5,3. Ora, se eu resolver pegar a mediana, que nesse caso aqui é a minha observação central, o que eu vou estar dizendo aqui para o meu modelo? Que, na verdade, o meu beta seria o quê? Igual à mediana e, portanto, os valores de x seriam maior ou igual à mediana. Há alguma incongruência aí nessa informação. Agora, ou seja, o que está acontecendo aqui? Se eu pegar a mediana para estimar esse valor de beta, eu vou estar pegando um estimador com uma péssima qualidade para os meus objetivos. Em outras palavras, se eu sei que x é maior ou igual a esse beta é um valor mínimo para os meus valores de x. Portanto, se eu tomo uma amostra e essa amostra sempre vai ter um valor mínimo, por óbvio, né? Nada mais justo do que eu pegar o quê? O menor valor da amostra para que eu possa estimar o meu valor de beta. E essa é exatamente a sacação por trás aí dessa questão. Porque o x mínimo, o menor valor de x é que vai ser o meu estimador de máxima verossimilhança para o parâmetro beta. Ou seja, a cada amostra que eu realizo, o meu valor mínimo está revelando o quê? Que esse beta é menor ou igual a esse valor mínimo da amostra. No nosso caso aqui, nós temos que beta é menor ou igual a 3,1. Se eu retirasse uma outra amostra e o mínimo desse o valor 3, por exemplo, eu poderia afirmar que o meu estimador, a minha estimativa, né, de máxima verossimilhança seria esse valor 3. Portanto, olha só, eu estaria o quê? Garantindo que, de fato, o meu beta é menor do que qualquer valor x. Portanto, ele disse aqui, ó, no 43, questão 43, ele disse que a estimativa de máxima verossimilhança para o parâmetro beta é igual ou superior a 3,5. A gente viu que 3,5 é a mediana desse conjunto de dados. E que o melhor estimador aí para o meu conjunto de dados seria o valor mínimo da amostra. Então, toda vez que eu tirar uma amostra,
o valor mínimo vai ser o valor que me dá o quê? Mais verossimilhança com o conjunto real, com o conjunto de dados, com o parâmetro beta que eu desconheço na minha população. Esse conceito ele é tão simples quanto, digamos, complicado de entender, porque a gente está acostumado em estatística a fazer muita conta. Então, o que nós temos que ter em mente aqui? O meu beta de máxima verossimilhança é o valor mínimo da amostra. Ele está dizendo que a estimativa de máxima verossimilhança vai ser superior, igual ou superior a 3,5. Isso aqui está errado no item 43. Vamos passar para o item 44. Se ficar alguma dúvida, tá? Deixa aí nos comentários. Nós vamos procurar elucidar para você, para que possa ficar mais claro esses conceitos. Então, olha só, no item 44, ele diz o seguinte: pelo método dos mínimos quadrados ordinários, a estimativa da média populacional é igual ou superior a 3,5. Ou seja, ele não está discutindo conceito algum aí nessa questão, a não ser que a média não fosse o estimador de mínimos quadrados para o beta nesse modelo. Qual é a ideia por trás do estimador de mínimos quadrados? Olha só, nós temos aqui o conjunto de dados. Nós vamos ter uma amostra x1, x2. Não necessariamente está ordenado aqui, tá, pessoal? Mas vamos imaginar que nós temos aqui o conjunto de dados aqui já ordenado. Então, aqui vai ser x4 e aqui vai ser x5. Qual a ideia aqui do estimador de mínimos quadrados? Nós sabemos que beta é aqui menor do que todo mundo, né? Então, o que acontece? Quando nós temos a estimação pelos mínimos quadrados, a gente vai pegar cada valor xi e diminuir do nosso parâmetro beta. Com isso, o que vai acontecer? Vamos pegar isso aqui, elevar ao quadrado e somar todos os desvios que nós tivermos. Se tivermos uma amostra de tamanho n, isso aqui vai ser de 1 até n. Com isso, o que nós temos? Uma vez que nós recolhemos a amostra, nós passamos a ter uma amostra de xi e beta. Queremos minimizar esses desvios em relação a beta. Quando nós fizermos toda a matemática aqui, o cálculo envolvido por trás de tudo que tem aqui, nós vamos chegar à conclusão de que o beta por mínimos quadrados ordinários vai ser a média amostral. Então, nem precisava disso aqui. O que ele quer aqui é somente que você calcule a média desse conjunto de dados. Então, vou só somar tudo isso. Olha só, 5 e 3 dá 8, com 8, 16, 17, com 5 dá 22, né? Então, vai 2 e 3, 5, 10, 13, 16 e aqui 19. Então, na verdade, nós vamos ter aqui, olha só, 19,2 dividido por 5 vai ser a nossa média amostral. Então, calculando aí essa continha, olha só, quando nós temos 192 dividido por 5, isso aqui vai dar 3, vai sobrar 4 aqui, baixo 2, 42 por 5 vai dar 8, aqui vai faltar 2 e aqui vai dar 0,4. Então, olha só, a nossa média vai ser 3,84. O que ele diz aí? Pelo método dos mínimos quadrados ordinários, a estimativa da média populacional é igual ou superior a 3,5, certo? Ele só queria saber se a média amostral é igual ou superior a 3,5. Nem precisávamos fazer isso aqui, tá? Mas como eu quero mostrar aqui, né,
conceito e a filosofia por trás daquilo que nós estamos trabalhando, mostrei aqui os cálculos para você. Agora vamos ali para o que eu diria que é a questão cereja do bolo aqui nesse bloco de questões da Sebrasp que nós vemos aqui. Olha só, você nem precisava saber o conceito técnico de estatística suficiente. Ele diz aqui, a média amostral é uma estatística suficiente para a estimação do parâmetro beta. O que vem a ser uma estatística suficiente? E aqui eu quero fazer com você uma analogia. Imagina que você está lá dentro de uma equipe na Polícia Federal e você então está encarregado de investigar um determinado caso. E o delegado chega para vocês lá nessa equipe, coloca você numa sala e nessa sala tem caixas e caixas de informação acerca do caso que vocês estão investigando. Agora imagina o seguinte, imagina que dentro dessa sala, dentro desse mundo de pistas para elucidar o caso que você está investigando na sua equipe, tem ali uma informação que, se você captar essa informação, em vez de você pesquisar em caixas de evidências junto com a sua equipe lá na Polícia Federal, imagina que você vai naquela caixa que tem uma evidência, uma prova ou algo que vai elucidar o caso que vocês estão investigando, de tal sorte que você não precise procurar qualquer informação adicional nas outras caixas. Essa é uma situação ideal, né? Imagina que você está lá, rodeado de informação, mas você vai na informação mais preciosa para elucidar o caso que vocês estão investigando. Essa é a analogia para você entender a estatística suficiente. Então você tem aqui uma amostra. Nessa amostra você pode ordená-la, você pode obter o mínimo, você pode obter a mediana desse conjunto de dados, você pode obter o terceiro quartil, pode calcular o desvio padrão, pode calcular a média, seja o que for. Mas se você tiver aquela estatística que sintetiza toda a informação do conjunto de dados, você terá então descoberto a estatística suficiente. É aquela estatística que, uma vez que você calcula essa estatística, você pode até se desfazer do conjunto de dados. E aí você tem diante de você o conceito de estatística suficiente. É aquela estatística que resume o conjunto de dados de tal sorte que eu vou pegar essa estatística, se eu quiser, eu posso até abandonar o meu conjunto de dados. Ora, lembre-se de que a gente falou o quê? A média é uma observação, é uma estatística de tendência central. E a gente viu o quê? Que o estimador de máxima verossimilhança, aqui para o nosso conjunto de dados, é o menor valor da amostra. Por quê? Porque eu sei que qualquer valor x da minha amostra tem que ser maior ou igual a beta. Em outras palavras, né? Beta, o menor valor da minha amostra. Então, o meu estimador de máxima verossimilhança nada mais é do que o menor valor dessa amostra. Agora veja o seguinte, se eu pegar a média para estimar beta, lembrando de que a média é uma medida de tendência central, eu estarei perdendo informação acerca do meu conjunto de dados. Por isso, o que eu sei, pelo menos nessa questão aqui, é que a média amostral não é uma estatística suficiente para eu estimar o parâmetro beta. Então, a questão 45
está errada. E, sinceramente, eu espero que tudo isso aí tenha ficado claro para você. E se você gosta do meu trabalho, quer ajudar um pouquinho mais a incentivar esse trabalho, temos aí na descrição do vídeo todos os cursos que eu ofereço para você. Tem curso para a Polícia Federal? Tem. Tem curso para a Polícia Federal, mas todo mundo que está comprando esse curso, chegando lá, está saindo desse curso. Por quê? Esse curso está no nível muito elevado e tem pouco conteúdo lá dentro. Então, não compre o curso da Polícia Federal. Dê uma olhada aí no curso de probabilidade. A gente tem outros cursos de estatística aí na Udemy, que são cursos básicos, cursos tranquilos, que vão ajudar você. E o curso mais completo é o curso de estatística para concurso, que é um curso voltado para qualquer concurso que tenha probabilidade estatística. Esse é um investimento um pouquinho mais elevado, mas vale para qualquer concurso, tá? Se você quer apenas ter as noções aqui na Polícia Federal, dá uma olhadinha aí nos cursos, nos links. Tem aí também na descrição do vídeo o link para os meus contatos, para o meu WhatsApp. Se você quer perguntar alguma coisa, pode me procurar no WhatsApp. E se você quiser ajudar também, tem aí o botão Valeu e pode também se tornar membro do nosso canal e desfrutar aí das nossas aulas exclusivas. Grande abraço para você e até a nossa próxima aula.